Não estamos sós. Na verdade, o homem, desde a criação, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para que ele estivesse só. A Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor vinha e falava com o homem. Então já era a prova de que o homem não foi feito para estar só. Nós vamos conferindo isso quando nós lemos a Escritura no Velho Testamento, precisamente a Torá. Torá são os 5 livros da lei, a saber, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. No começo os nomes, e chamou no deserto as palavras. Aleluia! Então quando nós vemos lá no livro do Gênesis, nós vamos ver que verdadeiramente Deus, Ele quando é com uma pessoa, aquela pessoa é bem sucedida. Nós podemos citar no capítulo 37, fala de José. E José, a Escritura diz que e Deus era com ele. Então observe bem, não estamos sós. Então, uma pessoa quando está com o Senhor, é uma garantia de ser bem sucedida. Tem pessoas que dizem assim, eu quero o seu sucesso. Mas uma pessoa só tem sucesso na vida se ela trabalhar. O único lugar onde a gente encontra sucesso antes do trabalho é no dicionário. Tem que trabalhar. O jovem trabalha. Quando se trabalha na obra do Senhor, quando se trabalha para o Senhor, trabalhar para o Senhor é servi-lo. Uma pessoa que serve a Deus trabalha. E servirei, Êxodo capítulo 23, versículo 25, está escrito: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Repita comigo, enfermidades. É Êxodo capítulo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Nós não estamos sós. Vocês jovens, quantas e quantas vezes vocês veem um quadro de enfermidade e não, às vezes até não sabe o que fazer, mas só que nós não estamos sós. Quando servimos ao Senhor, aí Ele tira a enfermidade do nosso meio. Nós servimos e Ele tira. Oh glória! Isso é uma chave, isso é um segredo. O segredo para se ter saúde, obter saúde, é servir ao Senhor. Quando se serve ao Senhor, então Ele tira do meio as enfermidades. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará. Observa bem, Ele abençoa o pão, abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Isso é forte. Aleluia. O Senhor, quando falou com Moisés, eu vou me deter um pouquinho assim no Velho Testamento. Depois nós vamos para o tema, não é, que já foi lido como leitura oficial. O Senhor Jesus falando que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas observe que se faz necessário a presença do Senhor. Moisés, aquele homem, um estadista, Moisés, o libertador, pelo menos para tirar o povo lá do Egito. Deus levantou Moisés, levantou com muita autoridade. Deus levantou Moisés e lá no Egito, o Senhor enviou as 10 pragas no Egito. A história de Moisés é uma história que chama a atenção, porque Moisés ele teve 3 etapas da sua vida. Ele morreu com 120 anos, então foram 3 fases de 40 anos, 40 mais 40. Então 40 anos, Moisés ele era um homem muito capacitado, apesar dele próprio ter dito assim, eu sou um homem pesado de língua. Ele ainda insistiu assim com Deus, porque o Senhor tinha dito que seria Arão, ele queria que fosse Arão, e Deus, por muito ele insistir, aí Deus disse, muito bem Moisés, Arão será por boca, mas tu serás por Deus. Traduzindo quer dizer, ele só fala o que você mandar. Aleluia. Porque
Mas por que de tudo isso? Na verdade, Deus ele que conhece o futuro, e ele sabe e sabia que Moisés não faria nada sem que Deus não falasse. É uma pessoa que tem o princípio de obedecer. Se nós atentarmos em todas as situações onde se invoca o nome do Senhor, o Senhor ele deixa uma determinação. Eu estarei, mas você tem que obedecer. Se você obedece, atrai a presença de Deus. Se você desobedece, Deus se afasta. Obedeceu, Deus apresenta. Desobedeceu, Deus se afasta. Vamos fazer uma rápida sabatina? Podemos? Podemos. Podemos? O pastor já autorizou. Sabatina é assim, eu pergunto, vocês respondem. Rapidamente. Posso perguntar? Sim ou não? Bem. Unir ou separar? Meditem no que estão dizendo. Sim ou não? Unir ou separar? Unir. Sabe por que vocês dizem unir? Porque logo quando eu falo assim, unir, vocês lembram assim, um casal não pode se separar. Logo quando a gente fala, vem logo na mente assim, unir. Não, o negócio de separar é dividir, não pode. Então, é sempre unir. Quando eu falo sim ou não e você diz sim, é porque não soa que não, então foi repreensão, não, não. Agora escuta o que diz a Bíblia. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Deus está dizendo não. E quando é que eu vou receber o sim de Deus? Quando eu cumprir o não de Deus. Eu cumpro o não e Deus diz sim para mim. Ele é para... E anda. E quando é que Deus, ele diz unir ou separar? Tanto une como separa. Porque Deus separou águas das águas. Deus separou trevas da luz. Então Deus também separa. Agora Deus também une. Aquilo que Deus separa, não se pode mais unir. Também aquilo que Deus une, não se pode separar. Isso é um entendimento que nós temos. E o Senhor, Ele sempre quis, Ele quer, estará sempre querendo ficar conosco. O que separa o homem de Deus? O que é que faz com que Deus ele não aproxime do homem? O pecado. O homem quando está em trevas, não tem como Deus estar com essa pessoa. Mas na medida que você obedece, aí você vem para a luz. Na luz se manifesta, e tudo se manifesta na luz. Aí não tem como uma pessoa viver em trevas ela estando na luz, porque a luz dissipa as trevas. Aleluia. Toma posse disso. Moisés, em todo o tempo de sua vida, Moisés obedeceu a Deus. Eu falei recentemente, estava numa vigília e veio ao meu coração essa palavra, pastor e companheiros, a obediência de Moisés. A obediência de Moisés chegou a um momento, um ponto de Deus, ele atender a um pedido de Moisés. Moisés pediu o impossível a Deus. Como é que pode uma pessoa pedir o impossível? E tem mais aqui pedir o impossível, porque o possível a gente faz. O impossível a gente pede àquele que pode fazer. Aleluia! Porque o possível, você pode fazer o possível. Você pode tirar a pedra, você não pode ressuscitar. Mas se você tirar a pedra, ele ressuscita. Oh, achei! E o que leva o homem a receber o impossível de Deus, Deus fazer para o homem a obediência. Não estamos sós. Por quê? Porque somos obedientes. Quando Moisés, na medida que foi obedecendo a Deus, Moisés ia obedecendo. Deus dizia para ele, vai lá e fala a Faraó. Ele ia falar a Faraó. Oh, Moisés, tira agora o povo. Levou o povo. Quando passa o Mar Vermelho, teve aquela ocasião, não é? Em que Moisés, ele quando se deparou ali
Precisamente ali, Piairote, Migdol, de fronte a Baal-Zefon, que o povo começou a murmurar. Aí Moisés diz assim: estás quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque aos egípcios que vós vedes hoje, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés não sabia o que Deus faria, mas ele meteu a cabeça lá entre os joelhos. Quando ele mete a cabeça aqui, clama, e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Observe que vai ter sempre uma saída para aquele que obedece a Deus, aquele que busca a Deus, porque o Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E naquele momento Moisés buscou de todo o coração, porque ele não sabia o que poderia, ele sabia que Deus poderia fazer, só que ele não sabia o que Deus poderia fazer. E Deus sempre tem uma maneira de fazer que o homem não conhece. Ele soprou um vento e abriu o mar, e o povo passou a pés enxutos. Aleluia. Todo tempo Moisés obedecendo, porque lá do outro lado eles se depararam com uma água que era uma água amarga. Aí Deus mostrou um lenho, Moisés pegou o lenho, lançou na água. Deus mandou Moisés lavrar 2 pedras, tábuas de pedras. Ele lavrou, ele sobe lá o monte, e Deus escreveu nas tábuas de pedras que Moisés recebeu, ou melhor, que Moisés levou, e Deus recebe e escreve. E Moisés desce com as tábuas, e está lá o povo todo corrompido, porque Arão, junto com o povo, fizeram um bezerro de ouro. Por isso que Deus não escolheu Arão. Porque enquanto Moisés queria se aproximar, Arão estava distanciando. Distanciando por quê, irmão Enoque? Porque ele estava na idolatria. Pegar um bezerro e ficar lá adorando, isso é idolatria. E sabe como é que idolatria é dissipada? Sabe ou não? Não? Então me pergunta, diz, como, irmão Enoque? Moisés pegou as tábuas e quebrou. Quando quebrou, as palavras espalharam. Quando a palavra de Deus se espalha, tira a idolatria. Recebe! Olha, a idolatria. Nós. É por isso que não estamos sós. A palavra de Deus espalha, aí as trevas são dissipadas. A palavra de Deus se espalha, a cura é chegada, porque a idolatria ela é uma enfermidade, é uma doença, mas o Senhor é a cura. Nossa. Tem muitas maneiras, não pense assim: ah, mas é só aquela pessoa que fica diante de uma estatueta. Não é isso não. A idolatria, junto com a idolatria tem a feitiçaria, junto com a idolatria tem aquele amor ao dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aleluia. Mas eu preciso de dinheiro, e sim, eu sei. E não é por isso que ele é o dono do ouro e da prata. O que você precisa ele dá, amados. É tão somente a presença dele. Escuta, Moisés pediu o impossível. Aí Moisés pediu a Deus o impossível. Sabe o que foi o impossível? Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, quem vê a mim morre. Veja, Moisés pediu o impossível. Mas por que Moisés pediu o impossível? Porque Moisés obedecia. E uma pessoa que obedece, Deus chega a franquear essa pessoa: pede-me o que queres. Aproveita a oportunidade, não pede pouco, nem pede o que você pode fazer, pede o que você não pode fazer, porque Ele pode fazer. Moisés, quando disse: eu quero ver a tua glória, mas aí Deus diz para Moisés: Moisés, quem vê a minha face, quem vê a mim morre. Mas só que Moisés era obediente, e Deus teria que fazer, porque Deus é Deus do impossível. Já pensou Deus chegar para Moisés e dizer: Moisés, tu estás querendo, mas eu não posso fazer? Nunca. Deus pode, Deus pode, Deus pode. Aí Deus coloca Moisés, diz assim: Moisés, fica lá na rocha, na fenda da rocha. Tinha uma fenda lá da rocha. Aí Moisés ficou lá na fenda da rocha, numa brecha. Aí Deus vem passando.
Quando Deus vem passando, na hora que Moisés seria fulminado, porque ele veria a Deus, ele seria fulminado. Na hora que Moisés iria morrer, aí Deus botou a mão. Quando Deus bota a mão, a morte não prevalece. E quando Deus bota a mão, não chega. Escuta! Não estamos sós, a mão de Deus está sobre nós. A presença de Deus, ela é tão importante. A presença de Deus como é importante. Um dia Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, eu vou enviar o anjo. Olha que anjo é poderoso. Eu não vou falar de uma cadeia angelical, não, mas nós sabemos muito bem. Arcanjos, querubins, serafins. Tem anjos que nós não conhecemos. A Bíblia diz que Deus tem miríades. Vocês não sabem o que vem a ser miríades? Não? Milhares de milhares. Não dá para contar, não. Deus tem miríades de anjos. Imagine, Deus tem milhares de milhares. Ora, se um anjo só matou 185 mil homens, mas sabe o que Moisés disse? Ele disse assim: não, o anjo não. Se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Mas o anjo do Senhor é poderoso. E Moisés rejeitou. Sim, ele rejeitou. Sabe por quê? Porque o povo é um povo obstinado, um povo de dura cerviz. E Moisés sabia que o povo iria errar. E quando errasse, o anjo iria passar a espada. Porque anjo, ele não perdoa, ele passa a espada. A Escritura diz assim: queres não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Pois se fizerdes o mal, teme-a. Pois não traz debalde é em vão. Não traz debalde, a espada é ministro de Deus. Ele passa a espada, errou, ele passa. E com Deus, Deus é diferente. E se o homem errar, Deus vai ajudar. E se ele cair, Deus vai levantar. Sim, eterno. Na Yoda Shube canto e deva sobre entre como a nave. Falando minha Sabe que tem muitas pessoas que, infelizmente, elas andam oprimidas por uma prática, por algo que fez. Desconhece da palavra. Aí Deus prepara um congresso de jovens e eles aí: não estamos sós. Por que não estamos sós? Porque o Senhor está falando no nosso meio. Mas tem algo, ó irmão Enoque, que tem sido um algoz na minha vida, tem me prejudicado muito. É algo lá que aconteceu no passado. Isso é como uma nódoa na minha vida. Isso tem me impedido de caminhar, tem me impedido. Isso foi o motivo de ter sido uma queda, um motivo de ter parado na caminhada. Muito bem. Você já leu no livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e o verso 25? Você já leu? Não? Eu aconselho. Vai completando. Eu mesmo sou o quê? As tuas, por amor. E dos teus, me não lembro. Deus está dizendo: eu apaguei. Recebe! Levanta a tua mão que eu quero ministrar. Levanta crendo. Toma posse, Deus apagou. Mas, sombra, dia das
Agora só quem pode fazer é Ele, o anjo não faz. Por isso que Moisés disse: o anjo não, a tua presença. Só Deus é quem faz, só Deus é quem perdoa, só Deus é quem apaga, só Deus é quem ajuda. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Oh glória. No livro de Josué, no capítulo 1, observe como essas palavras são poderosas. Versículo 1 em diante, ele diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, Moisés já era morto, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Redobra atenção, como fui com Moisés, assim, andando com Moisés, assim serei contigo, vou andar contigo. Agora ele colocou aqui uma colocação. Essa colocação é bem precisa, nós já falamos sobre ela. Assim serei contigo, não te deixarei. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Agora é essa aqui, conforme toda a lei, tem que fazer, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies. Isso aqui é segredo, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Escuta, não pode se apartar da tua boca o livro da lei, não pode apartar do teu coração essa palavra que está sendo dita. Se você guardar essa palavra, Deus vai te guardar do mal. Se você guardar essa palavra, Deus todo o tempo estará contigo. Se você guardar essa palavra, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se você guardar essa palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Se tu guardar esta palavra, nenhuma acusação, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus está com uma pessoa. Ele não vai te desamparar. Ele estará sempre contigo, todo tempo, dia e noite, noite e dia. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem questionar: ora, mas Deus estando comigo, ou Deus tem estado com muitas pessoas, pelo menos que professam a fé em Cristo, nós vemos muitas pessoas, e por que essas pessoas sofrem? Boa pergunta. E por que essas pessoas choram? Boa pergunta. Por que elas se angustiam? Boa pergunta. Uma boa pergunta, ou foram boas as perguntas para uma resposta. Sabe por que choram? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por que sofrem? Porque não tem vitória sem luta. Sabe por que se angustiam? Porque Naum capítulo 1, versículo 7 está escrito assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Na angústia Deus conhece que tu confias nele. Escuta! Para situações um tanto embaraçosas, que às vezes alguém quer colocar, eu digo às vezes até como que uma pedra de tropeço, ou fazendo perguntas capciosas. Você é crente porque você ainda não recebeu? Porque Deus não quis dar.
Você é crente porque você ainda não foi curado, porque o Senhor ainda não quis curar. Agora você duvida que Ele pode fazer? Me deixa te contar algo. Deus conta as estrelas, chamando a cada uma pelo seu nome. Deus chama à existência as coisas que não existem. Ele não precisa ter para fazer. Do nada Ele faz. Jovens, vocês já ouviram a história? É bem provável que a mãe ou o pai de vocês tenham contado a história dela, dele, ou até mesmo de seus avós. Por certo, a história, quando conta, não conta uma história de grandeza. Conta uma história de dificuldade. Mas a dificuldade não conseguiu impedir de você estar aqui nesta noite. Porque tempos difíceis geram jovens fortes. Porque Deus está. É eterno. O salmista, quando ele louva, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Quando Deus está, supre. Quando Deus está, enche. Quando Deus está, consola. Deus está. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte, os 11. Jesus tinha 12, mas aqui ele só diz os 11. Porque um já não estava mais. Deus está no meio de quem quer a Deus. Quem não quer, Deus não força. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. Lembra lá em Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. É para guardar a lei. Aí o Senhor Jesus, ele repete, ele diz aqui: ensinando-as a guardar, versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estamos vivendo dias difíceis. Por que dias difíceis? Não precisa nem pronunciar, todos estão passando e sentindo. Os jovens aqui também. Período de pandemia, de apostasia. Um período onde teve soprou um vento assim. Período de eleição, uma inquietação. Mas tudo isso, em meio a tudo isso, nós estamos aqui. Por quê? Porque não estamos sós. Quando alguém diz assim: mas por que não aconteceu aquilo que nós esperávamos? Deus nos desamparou? Não, está tudo no controle de Deus. Será que alguém esqueceu da história de Nabucodonosor? Porque Deus está com o seu povo, independente de onde ele esteja. No Egito, na escravidão, Deus está lá. Leva para a Babilônia, para o cativeiro, Deus também está lá. Porque lá no cativeiro vocês esqueceram de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abedênego.
Vocês esqueceram de Daniel? Esqueceram? Coloca lá na cova dos leões. Mas nenhum leão devorou Daniel, porque Deus estava com ele. Não estamos sós. Na fornalha de fogo ardente, não estamos sós. O quarto homem passeava. Quando Jesus, ele diz, estou convosco todas as palavras. Na verdade, eu estou citando assim, novo e velho. Não pense que eu estou misturando, não. Porque às vezes diz assim, eu já ouvi dizendo, permita pastor, eu sei que está sendo gravado, mas muitas pessoas dizem assim, os crentes da Assembleia de Deus mistura muito e pega Velho Testamento, Novo Testamento. E quem disse que sai do contexto? Não, mas é porque Velho Testamento é Velho Testamento, Novo Testamento é Novo Testamento. Sim, mas Jesus está lá no Velho Testamento, Jesus está no Novo Testamento. Eu gosto muito de dizer, Jesus é semente da mulher, cordeiro pascal, sumo sacerdote, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, lenços e aventais de Paulo, sombra de Pedro, alfa, ômega, princípio e fim, Hamashia, Siloé, enviado Messias, amante da nossa alma, resplandecente estrela da manhã. É Ele, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, o leão da tribo de Judá. Sabe que Deus gosta de desafios? Deus honrou o desafio de Elias, então Deus gosta de desafios. E nesta noite não será diferente, porque nós não estamos sós. Tem um grande desafio nesta noite. Eu não me permita. Eu não concordo quando uma pessoa diz assim, é porque a minha doença. Eu tenho falado isso, pastor, em alguns lugares. A minha doença. Quer dizer que você comprou essa doença. Porque algo só é meu se eu comprar. Depois que eu compro, pago, pego um recibo, nota fiscal. Olha aqui, eu comprei, eu paguei. Você pagou por essa doença? Me mostra a nota fiscal dela. Você registrou no cartório de imóveis, pelo menos um imóvel, ele tem o RGI, Registro Geral de Imóveis. Você tem o RGI, agora eu vou traduzir para o espiritual. Registro Geral de Enfermidades, você tem esse RGI? Tem não? Então essa doença não é sua. Então se ela não é sua, do jeito que ela veio, ela vai. Do jeito que veio, ela sai. Antes de você parar na caminhada, você era crente. Então Deus vai te colocar no estado de origem, porque tu és dele e ele não abre mão de ti. Ele está presente e não estamos sós. Mas eu fui enganada, mas está sendo esclarecida. Eu fui enganado, está sendo esclarecido nesta noite. Tu não estás só. Semidas. Pastor, vou fazer isso. Oh, glória. O Senhor, ele deu o poder, ele soprou. Ele disse: anuncie e que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós não estamos só, nós temos que, com a autoridade do Espírito Santo, nós temos que anunciar a grandeza de Deus, o que Ele pode fazer. O que é que Ele pode fazer, irmão Enoque? Tudo. Ele pode nesta noite restituir. Ele pode nesta noite sarar, cicatrizar. Sarar e cicatrizar, porque tem pessoas que chegaram aqui, que a ferida está aberta, ainda não cicatrizou, mas nesta noite o Senhor vai cicatrizar esta ferida.